Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs. Olá, irmãos e irmãs, bom dia! Eu sou Antônio Lopes e estou ministro da palavra na área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luiz, da Arquidiocese de Manaus. E tenho a honra de vir partilhar o evangelho que a liturgia nos propõe para hoje, 29 de outubro de 2024, 30ª semana do tempo comum. Eu espero que este áudio o encontre com saúde e, se assim não for, que o encontre com fé e esperança, que tudo vai passar, tudo vai dar certo. Iniciemos esse nosso momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que a liturgia nos propõe para hoje está em Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Versículo 18. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E como poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos diante destas 2 parábolas de Jesus sobre o reino de Deus. E Jesus está aqui mais uma vez ensinando que o reino de Deus é uma realidade simples, pequena, como uma semente de mostarda, ou como o fermento que se mistura no meio do trigo e ali some, mas que transforma aquele punhado de trigo numa massa grande que possa ser feita o bolo ou o pão, seja a que destinar-se for esta massa. Portanto, o reino de Deus é uma realidade que está aí, que talvez você não perceba, que está dentro de você, que está mudando a sua vida, que está moldando o seu agir e você não percebe. É preciso abrir o coração e a mente para que o reino de Deus possa acontecer em você e você possa ser instrumento para que o reino de Deus dilate-se pelo mundo, que você seja o fermento no meio dessa massa que é o mundo e que precisa ser transformada pela ação de Deus na nossa vida. Pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo. Quem te moverá é o Espírito Santo. É Ele que te conduzirá, é Ele que te levará aonde deve ser. É Ele que fará com que a sementinha jogada ali no jardim possa germinar e dar uma árvore frondosa e acolhedora. O reino de Deus é acolhedor, é onde as aves
constroem seu ninho, seu aconchego, ele dá sombra, segurança. Este é o reino de Deus que nós somos chamados a construir. Eu e você somos chamados a construir o reino de Deus aqui onde nós estamos, a partir de nós, a partir de mim, a partir de você, que se deixa moldar, se deixa transformar por este fermento que é o reino que está em você e que transforma a sua vida. É só você se deixar, é só você se misturar, é só você ser massa para que o reino de Deus aconteça. Então, meus queridos irmãos, o reino de Deus é esta realidade que parece invisível, parece estar engolida por esta realidade que nos cerca, toda essa violência, essas corrupções, as mentiras, as enganações. Parece que o reino de Deus sumiu, mas ele está aí, está sendo semeado por homens e mulheres simples, que acolheram a palavra, que se deixaram transformar e que estão hoje a serviço do reino de Deus. Queria só partilhar uma coisa com vocês. No domingo passado, na homilia, o evangelho falava do cego Bartimeu, que estava à beira do caminho enquanto Jesus passava com grande multidão, e o cego gritava por Jesus, e aqueles que seguiam Jesus mandavam que ele se calasse. E muita gente usou esta frase do texto do Evangelho para dizer que nós não somos uma igreja acolhedora, que nós não abrimos o coração e que talvez nós deixemos várias pessoas à margem do caminho porque impedimos elas de chegarem até Jesus. Eu aceito essa crítica de coração porque entendo que nós, como igreja, eu digo nós, porque não é o erro de um, é o erro a igreja. Nós, como igreja, ainda falhamos muito. Nós estamos também no processo de conversão. Eu eu confirmo que ainda existem essas falhas no meio de nós, que nós precisamos mudar muito para ser mais acolhedores, mas há uma coisa incrível que esta igreja faz quando ela ouve a voz de Jesus. Porque por um momento nós podemos estar na igreja, fazer orações, estar mesmo servindo em alguma pastoral, em algum ministério, sem ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós a ouvimos e colocamos em prática, nós mudamos a realidade. Esta mesma igreja é a igreja que vai lá quando Jesus diz: traga-o a mim. Esta mesma igreja, esta mesma multidão que seguia Jesus, vai lá e diz àquele homem: coragem, levanta-se, Jesus te chama. É esta igreja que nós somos, que falha, mas que quando ouve Jesus, ela faz o que deve fazer. Às vezes o que nos falta é cabeça, mas quando estamos bem direcionados, quando Jesus é aquele que nos conduz e quando estamos bem conduzidos, nós somos capazes de produzir o reino de Deus verdadeiramente. Erramos sim, eu reconheço, mas somos capazes de produzir maravilhas quando ouvimos a voz de Deus, quando somos direcionados, quando somos conduzidos. Deus age por meio de nós, por meio da mesma igreja que tem suas falhas, que falta de acolhida, mas que sabe transformar essa realidade quando é realmente conduzida por Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que a paz do Senhor os alcance aonde vocês estiverem. Que o Cristo vivo, que caminha conosco e que nos fala para ir ao encontro dos necessitados, que nós o possamos ouvir todos os dias em nossos corações e produzirmos o reino de Deus tão necessário neste mundo cheio de maldade. Meus queridos, que a paz do Senhor esteja em seu lar, na sua família, no seu trabalho.
e que reine sempre no seu coração a paz que o Cristo nos trouxe. Meus queridos irmãos, nós somos capazes de produzir maravilhas, nós somos capazes de colaborar com o crescimento do reino de Deus. Abramos o coração ao que Cristo tem para nos dizer e nós seremos capazes de mudar esta realidade. Amém? Amém! Vamos lá, tenha um dia abençoado na presença do Senhor e nos encontraremos por aí. Tchau, obrigado! Hoje é